Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Hoje, amados, vamos falar um pouquinho sobre a vida, sobre a nossa vida, a nossa viver. E vamos, para isso, nós vamos ao livro de Eclesiastes e vamos meditar um pouquinho ali no capítulo 12. Eu convido a vocês, venham comigo então. Então aqui está, capítulo 12 do livro de Eclesiastes, versículos do 1 ao 8. Vamos à leitura. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os olhos, né? E as portas da rua, ou seja, os ouvidos, se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, né? A deficiência auditiva. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, cabelo branco, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebra o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebra a roda junto ao poço, sistema circulatório, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade nessa terra, amados, porque tudo passa. Nada é eterno das coisas que nós construímos aqui. Ok? Então, amado, aqui nós vemos nesse primeiro versículo um conselho muito importante, principalmente para os jovens. Os jovens têm, quando a gente é jovem, tem aquele costume de querer abraçar o mundo, como se diz, né? E aproveitar toda a juventude aqui no mundo de pecado. Infelizmente, a mente dos jovens, uma boa parte é assim, salvo, claro, aqueles que compreenderam, que nasceram no lar cristão, que foram orientados e que tem um pouco de estrutura espiritual, do reino, uma família espiritual, uma coisa assim, né? Então, muitos jovens, claro, estão aproveitando o seu tempo de juventude e depositando o que há de Deus no seu coração. Mas a maioria dos jovens, né, que não tem um pouco de conhecimento das coisas de Deus, prefere o pecado desse mundo. E depois, às vezes, quando vão tentar buscar Deus, já é tarde demais. Então, esse conselho para os jovens aqui, ó, para se lembrar do seu Criador, ainda nos dias da mocidade. Por quê? Porque os dias maus vão chegar. Goste ou não. E esses dias maus que o texto aqui se refere, está falando a velhice. Os dias maus podem acontecer muito antes da velhice. A pessoa provar os dias maus antes de ser velho. Por exemplo, uma pessoa jovem que fica numa cadeira de roda, paraplégico, uma coisa, já é os dias maus que chegou, bem antes. Então, o texto aqui nos dá como exemplo a velhice. Mas não vamos achar que o dia mau é só na velhice que vem, né? Então, o que acontece? Por que isso aqui, amados? Porque enquanto nós somos jovens, temos aqui à nossa disposição, como diz aqui, que na velhice o que acontece? Escurece o sol, a luz, a lua, problema de visual. É o problema da vista, a pessoa já começa, não consegue ler direito, vai querer ler a Bíblia, depois não vai conseguir, não vai ter uma mente
que guarda a palavra de Deus, que guarda as coisas, vai ter aquela mente esquecida. Vai acontecer de esquecer as coisas facilmente, né? O dia que chegam a fraqueza, as perdas doloridas, eu sei porque eu tenho 73 anos, amado. Então, os limites acontecem na vida da gente. E veja, a gente já não tem aquela disposição para caminhar muito, andar muito, distâncias muito longas. E, enfim, aqui, né, vocês podem pegar com mais tempo aí o Eclesiastes 12 e fazer uma análise bem meditando em cada versículo desses e pensar um pouquinho. E para as pessoas mais velhas, olha, amado, nós temos isso aqui aí, antes que se rompa, isso aqui é para as pessoas mais velhas, eu digo, mas é para os jovens também, porque o cordão de prata pode se romper antes que chegue a velhice. Então o jovem também tem de meditar nisso aqui. Mas as pessoas mais velhas caem antes que se rompa o cordão de prata e se quebra o copo de ouro e se despedaça o cântaro junto à ponta e se quebra a roda junto ao posto. Amado, essas figuras aqui de copo de ouro e o cântaro junto à ponta, aqui está falando, amado, dos órgãos vitais do nosso corpo. Você veja que aqui nessas outras partes aqui falou de nossas partes mais superficiais, onde nós levam a limites. Aqui nesse versículo já está falando do final da vida, amado, onde vai acontecendo, né, onde os órgãos vitais vão falindo e onde pode falir tudo. Aqui eu vejo que a pessoa pode chegar ao ponto de um derrame, por exemplo, né, um AVC que pode deixar a pessoa numa cadeira de roda, uma coisa. Veja que difícil que fica a situação assim. E por último é o rompimento do cordão de prata, que é a vida, onde, como diz ali, o pó volta ao pó, de onde era, né? Ou seja, o corpo, a matéria, vai para a sepultura e o espírito volta a Deus. Amado, quando chega a este ponto, acabou. Aqui acabou. O que foi feito, o de bem e o de mal, e o que se deixou de fazer não se faz mais. Então, por isso que o pregador diz aqui, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue esses dias maus, porque depois não tem mais jeito, amado. Veja bem, se a pessoa chega à velhice, vai estar cheio de problemas para começar, não vai ter uma mente que consegue armazenar, amados, estudos, principalmente a Bíblia. A Bíblia, nós estudamos ela a vida toda. Vamos estudando, quanto mais vamos estudando, mais vamos armazenando, mais riquezas espirituais nós vamos adquirindo. Conhecimento de Deus, né? Enfim, riquezas espirituais que vão servir para a vida eterna, vão servir para a eternidade. As coisas que nós fazemos aqui ficam aqui, nós não podemos levar junto. Então veja que na velhice, como eu disse aqui, que escurece o sol, já, amados, tem pessoas que não conseguem, da idade que não conseguem ler a Bíblia. Então não consegue armazenar no Espírito o conhecimento de Deus, a alegria do Espírito Santo, aquelas coisas. Já fica difícil. Tremerem os guardas da casa quando a pessoa não tem mais aquele ânimo para percorrer distâncias para fazer a obra de Deus, ou ouvir uma pregação, uma coisa, né? As portas da rua se fecharem, quando a surdez chegar, a pessoa não conseguia, amados, ouvir, ver uma pregação maravilhosa e não está entendendo nada que as pessoas estão falando. Como que vai? Veja, todos esses limites atingem a pessoa na sua idade avançada. E o outro detalhe aqui, amados, quando
A pessoa se lembra do seu Criador nos dias da mocidade. Isso aqui, lembrar do Criador, amado, significa prestar atenção. Significa nós olhar para dentro de nós, reconhecer que nós não podemos nos salvar, que não tem condição, que é uma mínima condição, que nós precisamos do Senhor Jesus para a nossa vida eterna, que daí é eterno, né? Se for eterna no lago de fogo, não tem mais condição. E se for eterna com Deus, olha, é a riqueza absoluta. Então, para nossa salvação, nós precisamos do Senhor Jesus. Então, aqui lembrar do Criador, nós lembrar que nós precisamos que o Pai nos leve a Jesus para nós sermos salvos. É graça de Deus, não é nada que nós possamos fazer. Então, enquanto ainda somos jovens, é o tempo ideal para nós, então, correr para os braços do Senhor Jesus, abraçar essa maravilhosa salvação, o amor de Deus para conosco. Porque, para que possamos, amado, ter esses dias maus não sendo tão maus assim, nós temos sabedoria para contornar. Você veja que uma pessoa idosa sem Deus é aquela pessoa amargurada, aquela pessoa triste, aquela pessoa que vive se lamentando, aquela pessoa que até deseja a morte certa vez. Mas daí tem aquele problema, deseja a morte, mas nem sabe para onde que vai. É uma tristeza. Ao passo, amado, que enquanto a pessoa lembra-se do seu Criador, corre para o Senhor Jesus, quando chegar esses dias que fatalmente vão chegar, ou para a pessoa mesmo novo, ou na velhice, quando vem isso aqui não tem problema, amado, a pessoa que quer ler a Bíblia, ai, meu Jesus, e agora não consegue ler, não tem mais aquela visão para ler, não consegue guardar os textos, precisa saber um texto, não sabe onde que está, não sabe onde que é o Novo Testamento, o Velho Testamento, porque não se interessou enquanto podia fazer isso. Aí bate o desespero, quer buscar Deus e não tem mais como. Então, lembra-se do Criador, corre para o Senhor Jesus enquanto é jovem. Porque o que acontece, amado, estando com Cristo na velhice, estando com Deus na velhice, esses dias maus são contornáveis facilmente. Eu tenho o exemplo por mim mesmo, meus 73 anos, e eu não me acho inútil. Eu tenho difícil para ler, mas graças a Deus já está armazenado no meu coração muitas passagens bíblicas, muitas coisas. Na hora de uma dificuldade, a minha mente ainda consegue lembrar de passagens bíblicas que me despertam para a solução, como que eu vou passar por cima daquele problema que surgiu. Eu vou ter esse conhecimento vindo de Deus, que está guardado em mim pelo tempo que eu aproveitei, o pouco tempo que eu aproveitei, né, em armazenar as coisas de Deus. Então o que acontece, amados, que a pessoa tem uma velhice com qualidade, tem uma velhice firme, segura, tenha certeza da salvação. Olha que maravilha. Então não tem, os dias maus parece que não vão ser tão maus assim para aqueles que estão em Cristo. Agora, amado, aquelas pessoas que não estão em Cristo é terrível, é complicado. Por isso, né, esse conselho do pregador aqui. E, amados, principalmente esse aqui, antes que você rompa o cordão de prata, porque depois, amado, que esse cordão de prata se romper, não tem mais como acertar as coisas. Não tem mais, amado, como acertar com Deus, porque a pessoa teve tempo para isso e rejeitou, né? Foi se ocupar com outras coisas, com coisas vaidades deste mundo, porque tudo é vaidade, porque tudo fica, tudo passa, e a pessoa perdeu o tempo que não se recupera mais. Então é importante, amado, nós lembrar que um dia tudo vai acabar aqui.
Tudo vai terminar aqui. Enquanto é tempo, nós nos encher do Espírito Santo, nos encher de Deus. Sabe, eu estava meditando esse dia sobre essa pandemia que nós acabamos de passar. Eu, você que está me assistindo e várias pessoas sobrevivemos a isso. Mas quantas pessoas, amados, pessoas amigas, né, conhecidos, estranhos, ricos, pobres, pessoas importantes, pessoas sem nenhuma importância, assim, socialmente falando. Enfim, amado, o cordão de prata se rompe para todos. Não adianta a pessoa tentar ocupar todo o seu tempo hoje buscando riqueza, buscando satisfação pessoal em tudo, exageradamente, porque chega o dia que aquela riqueza que a pessoa tem não vai resolver para ele. Quantos ricos e milionários, vamos falar dessa corrida, sem falar em acidente e outras coisas, que essa pandemia levou. Quantos milionários estão hoje lá debaixo da terra? Mas não é só milionário. Claro que quantas pessoas que estão abaixo do nível da pobreza também estão lá debaixo da terra. Quantas mulheres estão lá, quantos homens estão lá? Tem alguém melhor do que o outro? O rico é melhor do que o pobre, ou o pobre é melhor do que o rico? Nessa hora, a mulher é melhor do que o homem é melhor do que a mulher, o jovem, a criança, o idoso. Amados, quando chega a hora que se rompe o cordão de prata, ou seja, que a vida termina aqui nesse nosso planeta, não escolhe, é para todos. Então é uma inutilidade que hoje se corre em busca de fama, em busca de fortuna, em busca de influências, em busca de amizades importantes, em busca de, enfim, ostentação e uma série de coisas que o povo corre atrás hoje. E esse povo não lembra de aproveitar enquanto pode estar correndo essas coisas, enquanto essas vaidades tomam conta do seu coração, está deixando de buscar o que é importante enquanto ainda pode, que é buscar Deus. Porque tudo essas vaidades vão ficar aqui. E daí, se a pessoa não está em Cristo, não está em Deus, não vai herdar a vida eterna com Deus, qual vai ser o futuro dessa pessoa? A Bíblia nos ensina, olha, por isso que é importante buscar o Senhor enquanto ainda podemos, para nós entender isso aqui, que a nossa eternidade é que importa. Que depois da nossa morte, a outra vida é que importa, porque é eterna. E só tem dois caminhos, duas estradas, duas portas. Ou vida eterna com Deus, vida eterna com Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, ou vida eterna em um lago de fogo. Está escrito lá na Bíblia e é assim que eu creio que é, porque está escrito lá. Então, amados, vamos procurar. O que eu quero transmitir para vocês que me acompanham aí nos vídeos, vamos nós procurar, amados, aproveitar o nosso tempo enquanto temos disposição, enquanto ainda o fio de prata está intacto para conosco, porque a hora que esse fio se cortar, amados, aí bem-aventurado aqueles que partiram com o Senhor, aqueles que vão para o descanso eterno, e lamentavelmente aqueles que partiram sem o Senhor Jesus, não tem mais o que fazer. A separação eterna, e tudo o que se fez aqui não vai socorrer a pessoa nessa hora, ok? Então aqui a gente termina mais esse vídeo, amados. É isso que eu queria trazer para vocês, né? Mais um lembrete aí das escrituras para nós abrir os nossos olhos, para nós olhar, amados, para a nossa vida que nós resta aqui neste corpo,
Nós olhar para os conselhos do Senhor, nós amados, não ser levado por influências, ou ser levado por ambição, ser levado por os nossos próprios desejos. Vamos dizer que o apóstolo Paulo nos ensinou, ele dando o exemplo dele mesmo, ele falou: tudo me é lícito. Todas as coisas me são lícitas. Quer dizer que todas as coisas eu posso fazer. Só que nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É assim, amados, que nós temos de ser. Nós estamos nesse mundo, vamos aproveitar deste mundo o que é lícito para nós e aquilo que nos convém. Mas tem certas coisas, amados, que é lícito. Nós temos o livre-arbítrio de escolher e daquelas escolhas. Mas às vezes aquelas escolhas podem nos levar, amados, a lugares tenebrosos, a lugares amargos. Então vamos ter a sabedoria, buscar a sabedoria de Deus, do alto, ter em nosso coração esse conselho riquíssimo do apóstolo Paulo e ter o Espírito Santo em nossa vida para nos frear nas coisas que não convêm, nas vaidades que vão nos arrastar lá para o lago de fogo. Vamos nos deixar levar para o Espírito Santo, para o Senhor Jesus. Eu já aproveito, se por acaso você está vendo este vídeo, você não é um cristão que tomou uma decisão de abraçar a salvação em Cristo Jesus, eu quero te convidar neste dia, nesta hora, que você olhe um pouquinho para você, reconheça a tua situação sem Cristo como pecador, o que vai ser de você lá na frente, depois que você rompeu o cordão de prata. Se você já aceitou o Senhor Jesus, se o Pai já levou você ao Senhor Jesus, já se arrependeu dos teus pecados, já confessou a Cristo Jesus como teu Senhor único, suficiente e Salvador, amém. Você é uma pessoa salva. Você crê no Senhor Jesus, você é uma pessoa salva. E se você é aquela pessoa que ainda não fez isso, te convido, faça. Busque em Deus, entregue a tua vida para o Senhor Jesus. Reconheça que você precisa dele, que só ele pode te dar a vida eterna, uma vida eterna de gozo, uma vida eterna com ele. Fuja do lago de fogo lá que é eterno. Pense nisso e aceita o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador e Senhor. Deixe que daqui para frente ele dirija a tua vida. Esqueça as vaidades deste mundo. Use das coisas deste mundo com sabedoria, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. Desfrute daquilo que Deus tem deste mundo para você, né, para nós, mas aquilo que é lícito, aquilo que o Senhor nos permite. Faça essa escolha certa e a gente um dia vai se ver lá na glória, ok? Minha gratidão a Deus, no Senhor Jesus, por a oportunidade, pelo privilégio de estar falando para vocês da palavra de Deus, dessas riquezas maravilhosas. Minha gratidão a vocês que têm me assistido, em especial vocês que são meus companheiros de estudo bíblico, que estão com a gente aí sempre estudando a Bíblia. A minha oração é que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, para a minha família também. E se for da agrado ao Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Ok? Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.